Fala pessoal, beleza? Estamos aí gravando um vídeo sobre a Idade Média. Nós estamos estudando um pouquinho sobre a Idade Média. A Idade Média se divide em duas partes, que é a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X depois de Cristo, e a Baixa Idade Média, que é do século X até o século XV. A Alta Idade Média ela se caracteriza pela formação do sistema feudal, que é um sistema atrelado à terra, na qual nós temos na Europa a predominância dos feudos. Os feudos são territórios que são concedidos pelos reis a um senhor feudal, que é um nobre, que ele mora junto com a sua família nos castelos. Para o trabalho, temos o grupo dos servos, que são aqueles que se dedicam ao trabalho predominantemente rural. Temos ainda o clero, que são aqueles que rezam, que fazem parte da igreja e que cuidam da parte espiritual na Idade Média. A cultura medieval é fortemente influenciada pela igreja e pelas determinações que ela fazia, controlando toda a vida de todo o povo medieval. É errado a gente pensar que a Idade Média é a Idade das Trevas, porque, embora fosse um período que não houve tanto desenvolvimento intelectual, houve sim alguns desenvolvimentos, principalmente na área da arquitetura e principalmente na filosofia medieval, com a patrística e a escolástica, que são duas correntes de pensamento que favoreciam a união de fé e razão com influência de pensadores gregos, como Platão e Aristóteles. Temos ainda sobre a Idade Média a importância das cruzadas, que foram expedições que partiram da Europa rumo ao Oriente Médio na tentativa de retomar a cidade de Jerusalém, que estava nas mãos dos árabes. Foram expedições enviadas pela igreja, o que tiveram outras consequências além da questão militar. Por onde as cruzadas passaram, foram abertas estradas e houve o desenvolvimento do comércio. A partir do século XII vai ocorrer o chamado renascimento comercial e urbano. Os feudos vai começar a faltar alimento nos feudos e alguns vão começar a se dedicar ao comércio. São os chamados burgueses, porque as cidades medievais que vão surgir em torno dos próprios feudos são conhecidas como burgos. Então, os habitantes dessas cidades que se dedicavam ao comércio vão ficar conhecidos como os A partir do século XIV, temos uma grande crise no sistema feudal, que é principalmente devido a três fatores. A fome, devido aos invernos rigorosos da Europa, vai começar a faltar alimentos nos feudos, que também estavam com a população elevada, então, portanto, a falta de alimentos vai levar à fome. Outra questão crucial é a questão da guerra. Temos um grande conflito entre França e Inglaterra, que vai durar 116 anos, que é a chamada Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela tem suas origens nas pretensões da Inglaterra em ocupar o trono francês. França e Inglaterra não vão entrar num acordo e esse conflito vai se estender por 116 anos. Se destaca a figura de Joana d'Arc, que é uma francesa que vai lutar contra os ingleses e vai ter grande destaque e vitória em algumas batalhas. Porém, ela vai ser condenada pela igreja por dizer que ouvia a voz de Deus, que isso não era aceitável naquela época, principalmente para uma mulher. Terminada a Guerra dos 100 Anos, nem França nem Inglaterra saem ganhando. A França consegue retomar os seus territórios perdidos, mas a grande consequência da Guerra dos 100 Anos é o fortalecimento do poder dos reis, que até então estava enfraquecido, enquanto os nobres exerciam um poder muito maior durante o feudalismo. Após a Guerra dos 100 Anos, os reis vão ficar cada vez mais fortes até se consolidar como nos estados absolutistas que vão acontecer na sequência. Outro grande problema da Idade Média foi a chamada peste negra, que também é conhecida como peste bubônica, que segundo alguns historiadores pode ter matado até 2/3 ou a metade da população da Europa. Ela era uma doença muito grave, transmitida pela pulga dos ratos que chegavam com os navios vindo do Mediterrâneo. A peste negra foi uma grande epidemia que ocorreu na Europa e que devastou grande parte da população. Portanto, o século XIV é marcado pela chamada fome, peste e guerra. Esses três acontecimentos que marcaram profundamente e colocaram em xeque toda a estrutura feudal que estava vigente até então. Da cultura medieval se destaca as construções romanas e góticas nas catedrais que se destacaram na arquitetura do período medieval. Ainda na Baixa Idade Média, um outro acontecimento de destaque é o surgimento das universidades, que são instituições de ensino que existem até hoje. É onde a humanidade começou a se dedicar ao ensino de ciências e que algumas delas, como Oxford, Bolonha e Paris, surgiram no período medieval e são instituições que se destacam até hoje dedicando-se ao ensino.
No final da Idade Média, o ensino deixa de fazer parte exclusivamente da igreja e passa a ser ensinado nessas universidades. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa ajudar vocês. Estuda bastante e estamos juntos. Um abraço e até mais.